E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Grande Senhor, que possamos encontrar graça em teus olhos, mais uma vez, para poder discorrer desta palavra que é tão séria e que aconteceu lá no princípio, há 6 milênios atrás, que o Senhor veio, falou com Adão, falou com Eva, e o Senhor não parou de falar, mesmo que os homens, as mulheres desobedeceram desde o princípio, o Senhor não parou de falar, porque o Senhor queria restaurar-nos novamente aquilo que éramos no princípio. Então pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Tem muita coisa boa da palavra, ou toda a palavra, né, é boa, para abrir o entendimento da gente. A Bíblia é para isso. E desde o princípio nós temos aqui a mistura de raça. Produz um híbrido. Desde o princípio. Foi Deus colocá-los no jardim, dar uma palavra para eles, eles não obedeceram. Nem a mulher obedeceu e nem Adão obedeceu. E a palavra foi dada para eles não comer daquele fruto. É simbólico a forma que Deus trata no Gênesis, no Apocalipse, em vários livros da Bíblia. Muitas palavras são simbólicas. A palavra não relata sexo, relata comeu do fruto. E
Ninguém que come de um fruto, ou de uma maçã, de uma pera, de um albaricoque, como a ciência até informou, traz morte. E ninguém que comer destas frutas poderia ter os olhos abertos. Mas naquele dia, a ordenança de Deus era para que eles não comessem, porque se comesse, Deus sabia que ia entrar um híbrido, ia haver uma mistura. E Deus não gosta de nenhuma mistura de fé. Deus é um separador. Deus não é um misturador. Por isso, quando você faz qualquer coisa, não misture estas coisas. Se é cristão, viva como cristão. Se é cristão, casa com cristão. Quando você mistura, você tem que pagar o preço daquela mistura. Adão teve que pagar o preço. E nós estamos hoje pagando o preço daquela mistura que houve, daquele híbrido que houve lá no Éden. E que possamos, pelo menos, ser levantados numa fé perfeita, sem mistura. Foi para isso que Deus mandou ultimamente a sua palavra, como ele deu no princípio. Vamos ver aqui o profeta falando. Mas ele vem dando, nesses 6 milênios, uma oportunidade para o homem retornar ao Éden, retornar à paz. E principalmente a um Éden agora que Satanás estará preso. Ele não é preso por correntes, por grilhões de homens. São circunstâncias, não tem no milênio onde Satanás trabalhar. Porque no milênio não haverá ninguém de Satanás na terra. Por isso que ele vai estar preso. Ele não tem onde mexer, não tem onde iludir. Ele teve lá no Éden, mas agora o Éden tem sido restaurado para que a igreja, a esposa de Cristo, vá viver nesse Éden restaurado, que não tem mistura. Como misturar mais? Tem gente que crê que no milênio estarão as nações. As nações é depois do milênio. No milênio é somente aqueles que são de Deus. Por isso, na primeira ressurreição, não ressuscita maus, ressuscita só eleitos. Primeira ressurreição. Mas depois do milênio, na segunda ressurreição, aí vai ressuscitar as virgens nécias, isto é, todo crente que foi na igreja, que tentou servir a Deus, mas nunca deixou a palavra ter primazia em sua vida. Isso são os crentes nécios, virgens nécias, e que muitas vezes não está lá fora. Esteve lá fora no tempo de Lutero, de Wesley, Pentecostes, esteve lá fora no tempo dos Estados Unidos, mas hoje está dentro. A Virgem Nécia está dentro da mensagem, porque as outras eras já passaram. A única era que existe aqui na Terra é chamada pelo nosso profeta a era da noiva. Isto é a era da esposa. Então, ela tem que dar valor à palavra e não ter seu ventre para misturar semente. Começa na cabeça, depois desce para o coração. Todas as coisas são assim. O amor ou a cobiça, ele começa nos olhos. Dos olhos, ele desce para o coração. Então você teve aquilo nos olhos, agradou da pessoa, e não era para agradar, mas você agradou. Você não fugiu do erro, você não fugiu de Satanás, você aproximou mais dele, então você acaba se misturando. Não deixe a sua mente ser contaminada
tendo Deus e Satanás. Porque quando Deus vence aqui, já o diabo não pode te vencer mais. Porque quando Deus vence Satanás na sua mente, porque ele passou pelos seus olhos, pela audição, ele chegou pelos lábios, e ele chegou à mente, da mente desce para o coração. Quando Deus desce para o coração, então aí a coisa está fechada. O ventre está fechado. Já não pode gerar híbrido mais. Por isso tem gente que é enganosa. Ela engana, enganoso o namoro, tem hora que é enganoso o casamento. A promessa, viverei para ti, até que a morte separa. E depois passa um tempo, eles desgostam um do outro, acham que não fizeram a coisa certa, e aí começa a entrar outra semente. Aí entra um híbrido que você vai produzir, mesmo que você não gere mais nenhum filho, mas você tem um híbrido dentro de você, um Caim dentro da mente e que desceu para o seu coração. Você não deixou Deus operar e descer para o coração para fechar o ventre. Depois que fecha, não tem jeito de entrar mais nenhuma semente. Mas muitos crentes e muitos casais vivem de ventre aberto, mente aberta, olhos abertos e tudo aberto. Então, entra uma semente que eu vivo com você até que a morte separa, depois começa a aparecer outras sementinhas, que é aquilo que mistura, que é o híbrido. Outro pensamento que não deveria entrar, que seria o pensamento da traição, da infidelidade. Quando isto entra, você gera, que é uma semente que está entrando porque você não teve seu ventre, coração fechado depois que entrou Deus. Então você pensa que Deus está lá, mas Deus não está, porque Deus não se compactua com Satanás, certo? Assim como o homem não deve se compactuar com outra mulher, senão sua mulher. Assim como a mulher não deve compactuar-se com outro homem, senão o seu marido. Porque quando isso acontece, você está carregando um demônio na mente. Muitas vezes, as pessoas que geram, carregam depois uma criança bastarda, certo? E o bastardo, no Antigo Testamento, levava 400 anos para purificar aquela geração. Era 10 gerações, 400 anos, para purificar, para poder entrar no santuário. Não podia nem entrar no santuário. Isto é, filhos que são gerados com um casamento misto, certo? Aquilo que você não deveria fazer. Com seu marido, com a sua mulher, você gera seus filhos, é uma bênção. Mas fora disso, Paulo diz que é uma maldição. Você deve gerar somente o casal. E assim também é a vida de marido e mulher. Você deve prometer e cumprir. E não é fácil, porque o diabo vai te tentar como ele tentou Eva. O diabo vai te tentar. Como que ele tentou? E vendo que o fruto era agradável. Sexo é agradável. Ninguém venha dizer que sexo é ruim. Era isso que estava acontecendo no Éden. Era a vida sexual. Mas começando ainda por uma via pervertida, que estava começando, não que Adão descobriu o sexo, não, a serpente que veio e descobriu, e mostrou para Eva que isto ia abrir os olhos dela. É aquele patrão, é aquele moção bonito,
coisa formosa que aparece no seu trabalho, para poder desvirtuar sua fé do seu marido, para desvirtuar seu coração, seus olhos do seu marido. Foi isso que aconteceu no Éden. A serpente apareceu. E a serpente não era uma cobrinha, porque cobra todo mundo tem medo. Ela não era uma cobra. Aquela serpente, ela falava. Ela tinha poder de convencimento. Ela convenceu a Eva. É uma serpente, como dizer, que tem papo. Não é papo assim que cresce, não. É que sabe conversar. Que sabe conquistar. É um diabo conquistador. É uma mulher conquistadora. É um homem conquistador. Então você tem que fugir de tudo isso. Se você sabe que te faz uma pessoa conquistadora, você tem que fugir, porque isso é Satanás. Ele começou no Éden e está até hoje trabalhando. E Deus está aqui preparando um povo para poder sair desse Éden satânico no qual nós vivemos. O Éden que vivemos hoje é satânico. Éden de Satanás. Irmão Brana pregou Éden satânico. E o que você está vivendo, isso é Éden satânico. O Éden de casamento e divórcio. O Éden de homossexuais. O Éden de mentira, de adultério, de avareza e assim por diante. É o Éden de Satanás. O Éden da corrupção, seja na igreja, seja no lar, seja na política, é o Éden de Satanás. Então você tem que saber que quem governa o mundo não é Deus, é Satanás. Deus está governando os seus filhos. Para os seus filhos, Deus fala, eles obedecem. Não faça como Eva. Não venha desobedecer a palavra. Não venha te unir a pensamentos carnais, diabólicos, a pensamentos que te levam à corrupção no lar, corrupção no seu trabalho, porque é o encantamento que aparece, e vendo que o fruto é agradável, e aquilo é agradável. A serpente disse para Eva, conversou com ela, foi assim que Deus disse? Mas não vai ser assim não, Ele não vai te destruir não. E muitas vezes é isso que acontece quando você está sendo convencida por Satanás, convencido por Satanás, através de mulheres e de homens, para você ter um ato sexual contrário ao casamento. Ele vem de uma forma agradável, ele tem condições de conversar, ele fala bastante, ele te apresenta grandes coisas. Você vê que tem pessoas que casam esperando naquilo que o rapaz diz, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, e ela crê. E depois de casada vai ficar esperando a vida inteira, porque ele prometeu uma coisa que ele não tem capacidade, ele não tem serviço para tal, ele foi um falso, porque ele prometeu para poder ganhá-la. E Deus não faz isso conosco. Sabe o que Deus prometeu para nós? Cruz. Venha cada um e tome a sua cruz e segue-me. Isto que é a verdadeira palavra, mensagem, não é alguém que vai te prometer e depois não vai cumprir. Então deixa eu parar um pouquinho nesse pensamento, porque eu preciso mexer com isso por pouca coisa que tenho aqui para ler para vocês. Mas estou falando da Bíblia, e estou falando da vida normal de todos nós aqui na Terra, que todos estão para passar por provas, por tentações. E aí vem o Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Então é uma oração que você tem que ter sempre: não me deixe cair. Quando você tiver um olhar diferente para uma mulher, a mulher para um homem, então você deve pedir: Deus, não me deixe cair em tentação. Porque todos nós somos propensos, se não vigiarmos, de cair na tentação, porque aquilo é agradável. É agradável. Você sabe que até o cigarro, que eles colocam lá a imagem de uma caveira, e diz, produz câncer.
O indivíduo vai lá e diz, me dá um maço. Ele quer câncer, ele não está importando com aquilo. Ele está querendo morte, ele está comprando a morte. Então a mesma coisa é a minha e a sua infidelidade conjugal. Nós estamos comprando morte para nós mesmos, morte espiritual. Muitas vezes aquilo ali vem em morte física também, como um castigo. Vem em morte física, mas a maioria vem em morte espiritual. Que você perde o amor para com Deus, aquele contato, aí é uma frieza. É assim como a mulher e o marido ficam frios, são marido e mulher que são frios, frios para viver, frios na cama, em qualquer situação, eles são frios. Isso daí pode levar a uma queda, a uma tentação e uma queda. Então, você pode não dar ouvido hoje, porque Eva não deu ouvido também naquele dia. Se Eva tivesse dado ouvido, se Adão tivesse dado ouvido, então não teria caído. Mas caiu porque não deu ouvido. E hoje nós caímos também porque não damos ouvido. E não vai você pensar, porque você está na maior mensagem do mundo. A mensagem da esposa é a maior mensagem do mundo que Deus enviou para nos preparar para o arrebatamento. Mas não vai você pensar que você está livre da tentação e da queda. Não dê lugar para isso. Não deis lugar ao diabo. E o diabo é uma mulher bonita, é um corpo bem formado, é um homem elegante, certo? Que não é seu marido, que não é sua mulher. Isso é o diabo. E Eva caiu exatamente por isso, porque encontrou a serpente e ela deu ouvido. Ela viu, sendo fruto agradável aos olhos. Então, ela comeu, porque o problema depois é voltar para casa contaminada, porque teve um ato sexual com alguém que não é seu parceiro, voltou para casa e ainda deu de comer ao seu marido. Foi o que Eva fez. Ela teve contato com a serpente e depois teve contato com o seu marido. Nenhuma confissão. Simplesmente teve contato e aí ela gerou 2 filhos. Eles lutam hoje, pregam contra o irmão Brana, mas o irmão Brana foi um profeta, ele pregou a verdade, é certo. O irmão Brana veio e diz, Eva esteve com a serpente de manhã e à tarde com Adão. Ela gerou gêmeos. Veio 2 meninos. Um era da serpente e o outro era de Adão. Então, não deixa essas coisas, tanto naturais ou espirituais, entrar em você. Não deixa. Que se você dá lugar para aquilo que é agradável. Tem gente que não gosta. Vamos dizer, tem gente que não gosta de sexo. Muitas vezes é o espírito, é um demônio que não gosta de sexo com o marido. Mas se for olhar lá no íntimo, quando vê uma pessoa bonita, elegante, a cabeça funciona. Não funciona com o marido. Agora os maridos não falam nem dos maridos, porque os maridos devem funcionar. O homem é natureza forte, natureza quente. É mulher que vive dessa forma e muitas vezes se esconde nisso, mas intimamente, agora estou mexendo com a sua mente, com tudo que você tem, certo? É que não tem o prazer em casa, mas quando vê algo elegante, então cai naquilo. O homem também cai, porque ele vê também uma mulher bonita, ele cai. Mas a mulher, ela diz, olha, eu vou colocar então uma roupinha curta por causa do meu marido. Você é tonta. Seu marido tiver até sem roupa. Não é isso que vai chamar a atenção dele. Isso é a mulher do mundo que chama a atenção. Então o que o seu marido tem que ter é Deus, para poder se livrar disso. Mas você muitas vezes colocar uma roupinha apertada, para que o seu marido não olhe no outro, você está enganada. Não seja cega.
Porque é o proibido que é bonito, é o proibido que é agradável. Foi isso que aconteceu lá no Éden, é o proibido, não faça. Aquele é o proibido, aquilo foi agradável. E caíram, e cada um recebeu sua sentença. Com dores, agora você vai dar luz, filho. Ela podia dar luz sem ter dor. Ela podia, se não caísse em pecado, podia dar luz sem ter dor. Certo? Podia gerar, como nosso profeta tem mostrado, pela palavra. Falava e aquilo acontecia. A criança, Deus falou e o Adão apareceu. Aquilo ali é Deus. Foi pela palavra falada. E todas as crianças deviam ouvir assim, mas aí passou a ouvir pela vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita é que uma criança viesse pela palavra falada, certo? Sem ter o prazer sexual. Mas entrou o pecado, você pensa e diz assim, mas por que então Deus deixou? É porque Deus tinha em si atributos de Salvador. E como salvar se não tem ninguém perdido? E como forçar a queda? Ele não podia, porque Ele é Deus, Ele é justo. Ele não força você cair. Por isso Ele não força você ir para o céu também. Ele é justo. Então você precisa aprender isso. Aí Deus, quando o homem caiu, Ele já matou um cordeiro. Deu roupa para eles. Antes não precisa nem usar roupa. É por isso que a senhora tem que usar roupa hoje. É por isso que tem que pôr roupa não apertada, não expondo seu corpo. Você tem que usar roupa, porque lá não precisava usar. Por que veio usar roupa? Porque o pecado entrou. Aí Deus veio e deu roupa para eles. O que eles sabiam é fazer uma roupa de folha de figo. Aí Deus chegou, matou o cordeiro e deu couro para eles. Isto é, não deu um véu para a mulher pôr uma roupa transparente. Isso daí a mulher tem que prestar atenção nela mesma. A gente fica pregando e esmiuçando muita coisa que as mulheres não gostam, mas vocês deveriam ver isso conforme a roupa que você põe. Você passa num corredor como esse daqui, ó, tem claridade, e sua roupa é transparente, e você está insinuando adultério. E dentro da igreja, você expõe seu corpo lá fora, você está insinuando adultério. No dia do juízo, vai aparecer cada cafajeste e vai dizer que te desejou. No dia do juízo. Você pode não crer hoje, que a Eva não creu também lá. Mas no dia do juízo vai aparecer cada homem feio, sujo, e que vai culpar você de adultério. Aí você vai dizer, eu nunca, mas nunca adulterei com um homem feio e sujo. Não, não foi você, que você se expôs e ele te cobiçou. Você se expôs. É o erro, é expor. E aí vem a cobiça de homem bonito ou feio, certo? E limpo ou sujo. Amém. Hoje vocês estão quietinhos, né? Amém. Bate palma, assim. Glória a Deus. Mas é a vida que cada um de nós temos que viver. Que tipo de vida eu vivo para vir aqui pregar? O único que tem uma vida que precisa estar condizente com a palavra é eu, minha esposa. Talvez minha família não é tanto, que deveria também, mas não é tanto. Mas eu e minha esposa é que devemos estar já em condições de dar exemplo. Exemplo para a igreja, para o povo, certo? Nós temos que ter exemplo para dar, mostrar que Deus mudou nossas vidas. Os nossos lares, temos que lutar como vocês, com filhos difíceis, que dificilmente aceita a palavra, que crê na palavra, que recebe a palavra, dificilmente. Mas você e eu, nós vamos lá e fazemos alguma coisa para poder ajudar os filhos, para eles serem obedientes. E quando você vê filhos desobedientes, você tem que olhar para si mesmo diante de Deus. Meu pai, provavelmente eu sou também desobediente, porque eu não dou conta de ter filhos obedientes
Então eu tenho alguma coisa em mim que me faz desobediente ao Senhor. A gente tem que olhar nessas coisas, você tem que ver isso na sua vida, nas suas atitudes. Não é só julgar os outros, não. É você ver na sua própria vida. Então, não deixe um híbrido na sua vida. Não permita que ele entre, porque nós estamos 6 milênios do Éden de Deus, que passou a ser Éden de Satanás, 6.000 anos, e agora estamos chegando próximo do 7º milênio. E este 7º é o milênio de paz. É um milênio sem sofrimento, sem dor, sem Satanás para poder mostrar que há algo agradável, porque não haverá sexo no milênio. Pode haver gente, crianças, tudo pela palavra falada, pode haver, mas não haverá através da vida sexual. Esta vida termina aqui, certo? Esta vida termina aqui. Por isso, se não podemos ser fiel nessa vida aqui, não podemos ir para outra vida. Para ir para outro lugar, para outro Éden, nós estamos agora nos submetendo à palavra de Deus, ao ensinamento de Deus para termos vida. Amém? Esta mistura. Olha o que diz o profeta aqui. Já li para vocês em outras vezes, mas cada dia tem uma mensagem que vamos fazer. Irmão Branham diz assim: nesses últimos dias a verdadeira igreja noiva. Estou lendo 50 da era de Pérgamo, que é Deus mandou, o Espírito Santo deu uma mensagem para o irmão Branham, para a igreja. Está escrito aqui. Isso daqui foi o Espírito Santo que falou. Mas as pessoas não dão valor e não obedecem. Hoje, assim como Eva não obedeceu lá, assim como Adão não deu valor há 6.000 anos atrás. Esse é o problema. Mas escuta aqui, como diz nosso profeta, nesses últimos dias a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, e você tem que saber que nesses últimos dias é a semente de Cristo com novo nome. Este último dia é assim. É a semente de Cristo, com novo nome. Chegará a pedra angular, e ela será super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Que você pode ser um super também de Satanás, aproximando dele, cada dia ser uma mulher mais lançada ao mundo, que chama atenção, que conquista os homens, e mais homens que estão atrás de mulheres. Você pode estar também chegando a uma pedra de coroa na sua vida, através de Satanás. Mas irmão Branham está ensinando aqui a boa coisa nossa, assim que dele se aproxima, de Cristo. Aqueles que compõem a noiva. Então a noiva não é uma pessoa, a noiva é um povo, a noiva são gente, é um grupo de gente. Aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele, que estarão mesmo em sua própria imagem, isto é, para que sejam unidos com ele. Tem que estar na própria imagem. Eles eram um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações não podem produzir isto, que é uma semente errada. Elas produzirão seus credos, seus dogmas, misturados com a palavra. Esta mistura de raças produz um híbrido. A mistura de raça, de toda forma que você pensar, produz um híbrido. Isso é o que nós temos em nossa nação. Nós todos estamos nesse híbrido no físico, certo? Estamos sim nesse híbrido no físico. Deus sabe muito bem disso daí, porque depois que entrou a semente da serpente, o que nós temos agora é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e que nós estamos deixando aquilo que Eva não deixou. Nós estamos deixando. Eva não deixou
de maneira alguma, aquele mal. Ela obteve o mal, a serpente, a semente da serpente, a carícia de um outro homem que não é o seu marido. E assim por diante. A irmã Brana continua dizendo, o primeiro filho, Adão. Eu pensei numa coisa que se eu expresso, eu sei que as pessoas vão dar de cima. Mas é uma realidade. Irmão Brana chama isso o primeiro filho, Adão. Você sabe quantos filhos Deus tem? Esse é o problema. O primeiro filho, Adão. Quantos homens nasceram depois dele? Mas aqui tem o primeiro filho, Adão. Era a semente, palavra falada de Deus. Amém? Isso vocês entendem. Adão não veio por um nascimento sexual. Eu vou chegar nisso. Adão não veio. Ele veio pela palavra falada de Deus. A ele foi dado uma noiva para reproduzir-se a si mesmo. Ela caiu. Era para reproduzir a si mesmo, a semente de Adão. Mas ela caiu. Ela caiu pela hibridação. Ela causou-lhe a morte. Tudo que você vê hoje foi causado por uma mulher. E eles não querem admitir, mas esta é uma realidade. Mas também, se você quiser, a salvação, a vida, veio depois, Deus usando o ventre de uma mulher. Apenas o ventre de uma mulher. Mas vem Deus podendo nos mudar, nos converter, para levar-nos ao Éden dele, para tirar nós deste Éden satânico, de mentira, de sensualidade, de traições, e levar-nos para o Éden divino. Amém? Isso vai acontecer. Mas aqui ele diz, ela caiu pela hibridação, ela causou-lhe a morte. Aí no parágrafo 52 de Pérgamo, ele diz, o segundo filho, Jesus. Aí você não vê mais nada, porque se você for filho de Deus, você é filho por adoção, por Jesus Cristo. Você não pode ser um outro filho, porque nós somos filhos por adoção. Ele nos adotou, ele que é o Filho de Deus. E nós somos por adoção. Paulo falou sobre isso daí. Amém. Não vou explicar tanto, porque o tempinho aqui é curto, estou passando por isso. O segundo filho, Jesus, também uma semente, palavra falada de Deus. Porque ele não veio por sexo. Ele não teve nada de Maria. Porque a mulher, para se engravidar, ela sente uma emoção, uma sensação sexual. É aquilo que faz com que aquele gene desce, entra num tubo e vai exatamente para a gestação. Ela tem que sentir, isto é, a parte carnal. Mas Deus vem trazendo para nós, o primeiro filho não é por sexo, é pela palavra falada. O segundo filho não foi por sexo, foi obra e graça do Espírito Santo. A virgem conceberá, mas essa virgem não ia conceber de José. Não, ela não concebeu de José, ela concebeu da palavra falada, ela concebeu do anjo. Se eu tiver tempo aqui, mas meio difícil. Essa noiva foi, a esse segundo filho, também uma semente, palavra falada de Deus. Foi-lhe dado uma noiva, como a Adão. Agora, essa noiva, você tem que saber que veio Cristo, aí foi dada uma noiva. Aí vem essa igreja desde o dia de Pentecostes. Foi dada uma noiva para Jesus, o segundo filho. Mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. Antes de Jesus casar com a igreja, ela caiu lá atrás e ela casou nesta era de Pérgamo aqui. Ó. Pérgamo quer dizer casamento. A igreja casou na era de Pérgamo com a falsa doutrina, com a falsa semente. Outra vez, gerando um Caim, gerando uma semente maligna.
porque ela não esperou chegar aqui no nosso tempo, porque o casamento seria dado na 7ª e última era, seria a era do casamento. Mas esta noiva do segundo filho, ela caiu. Escute com paciência. Foi posta e ela, exemplo da esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria. E se duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela abandonou a palavra, ela morreu. Ali, em Niceia, ela morreu. Quando ela casou com o Estado, ao invés de esperar para casar com Cristo, ela morreu. Então, quem era aquela? A noiva do segundo filho. Agora, se eu falar para você de um terceiro filho, eu não tenho prova aqui, mas que é uma realidade, é. Porque estas caíram, e esta que William Branham pregou, Cristo, mistério de Deus revelado, e disse que a Eva caiu, a noiva de Cristo caiu, mas esta não cairá. Você vê um terceiro filho, mesmo sem o irmão Branham falar, porque esta não cairá. Ele é melhor ou maior? Não, você acompanha tudo pela Bíblia. Foi Jesus que diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. É porque tinha um ministério maior no tempo do profeta William Branham do que no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, o ministério era de cura, era de salvação, e você vê transformar água em vinho. Mas quando você chega aqui no último dia, que eu vejo assim: pastor, você não tem escrito terceiro filho, mas tem uma igreja que o irmão Branham chama de terceira noiva, que ele chama, é porque ela é gerada exatamente por este último filho, o terceiro filho, o filho do homem. Você tem que ver isso. Teve Adão, teve o filho do homem, Jesus Cristo, e Jesus diz que viria o filho do homem outra vez. Ele diz que viria. E quem é esse filho do homem? É Cristo. Mas é Cristo em quem? O filho do homem é Deus, mas era Deus em quem? Em Jesus. O filho do homem é Cristo, mas é Cristo em quem? No 7º anjo, em Branham. Aqui está. Agora, esta não cairá. Não cairá se você, porque você não vai dar ouvido a Satanás, a serpente. Você não vai produzir um Caim na sua fé. Quando você não para com a revelação desta mensagem do profeta, eu tenho que ler aqui, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. A semente da palavra desse dia final era Branham, era o 7º anjo. Uma verdadeira semente, escuta, da palavra. Deus presenteará Cristo com uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. O irmão Branham diz também que a senhora que vive só para o seu marido, a senhora é como virgem para ele também. Se vive só para ele. Se não, a senhora é uma prostituta. Mas se vive só para o seu marido, a senhora é uma virgem. Vocês sabem que o William Branham ensina essas coisas. Mas aqui, para me encerrar, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus presenteará a Cristo. A verdadeira semente da palavra é Apocalipse 10. Aí ele vem e presenteia Cristo com a mensagem de um profeta, que é a verdadeira semente desse dia final. Ele não está falando da semente dos dias de Adão, da semente dos dias de Cristo, mas da semente desse dia final. E é uma carta dita pelo Espírito Santo, me deu uma mensagem para a igreja. Ele diz aqui,
Então aqui, Deus presenteará a Cristo com uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque ela não conhece nenhum credo ou dogma feito pelos homens. Então a mulher também é uma virgem para o seu marido, porque ela não conhece nenhum amor, desejo, cheiro, sentimento de outro homem. Pelos membros da noiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que você é um membro da noiva? Amém? Pelos membros da noiva. Cada um de nós somos membro dessa noiva que forma um corpo, no qual é a que não cairá. Ela é formada por selos, trovões, novo nome, por isso ela não vai cair. Você pode ver que as pessoas na terceira puxada aí fora, eles caminham tudo menos no novo nome, porque o novo nome você tem quando você casa. Você não tem o nome velho mais, você tem um novo nome quando você casa. E você casou exatamente com a mensagem do Filho do Homem que veio fazer o casamento conforme a palavra, provando sua palavra, 236, pregado pelo nosso profeta. Então isso já aconteceu, o casamento foi feito. Se você não admite isso, você não se sujeita a essa palavra, você não é sincero a esta mensagem, você não é fiel a este Cristo, você não é desta semente da última era. Que Deus tem um povo que Ele presenteia, que vem desta semente, Ele presenteia a Cristo. Ela é uma virgem, porque não conhece nenhum credo, nenhum dogma feito pelos homens. Pelos membros da noiva, e através deles, não foi só através de William Branham, pelos membros da noiva, e através deles, será cumprido tudo o que está prometido por Deus para ser manifesto na Virgem. Esta igreja, ela tem que ser uma igreja virgem. Esta noiva, ela é uma noiva virgem. Ela não admite doutrinas diversas. Ela não perde tempo de adulterar, de contaminar com mensagem de pastores que não crê nessa mensagem, porque todos os pastores que crêem nesta mensagem pregam uma só mensagem. Então você escuta qualquer desses pastores que prega a mesma mensagem e você não está corrompido. Mas se você parte para dar ouvido a alguém que fala contra aquilo que você mesmo crê, que o seu pastor crê, que é a mensagem do dia, então você está pervertendo-se e está dando o seu ventre, o seu coração para a geração de uma raça pervertida. Não é tempo mais disso, meu irmão, é tempo de saber que estamos produzindo verdadeiros filhos, verdadeiros testemunhos. Você está produzindo para mostrar para as pessoas que você tem caráter. Caráter não é dom. Caráter é vitória. Para formar caráter, para você ser uma cristã, ser um cristão que não faz coisa contra Deus e você não faz contra seu marido ou contra sua esposa, isso daí é caráter que Deus te dá força para você formar em você. Caráter para fazer negócios e pagar. Caráter para você encarar um negócio e pagar aquilo, agir com aquilo da forma correta. Você tem que criar um caráter para aquilo. Você pode ter caráter para muitas coisas, mas não tem para aquilo, não tem caráter para fazer negócio certo, se atrapalha nos negócios, corrompe-se nos negócios. Então é tempo de nós ouvirmos esta mensagem que nos faz fiel, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Marido e mulher, ser fiel até a morte. Aí vocês não têm lugar para ter uma geração pervertida dentro de você, uma raça misturada dentro de você. Deus tem te mudado. Amém? Pai, estamos agradecidos ao Senhor por este momento, por podermos saber que nós somos sementes
da super semente, da super raça, que Jesus Cristo teve uma semente nesse tempo final, chamado sétimo anjo, William Marion Branham, e nós somos sementes desta semente. Pai, ajuda que cada um de nós venhamos manter nossa vida limpa, nossa vida santa na sua presença. Tira o mal da minha mente, do meu coração, da mente, do coração deste povo. Não deixa nenhum de nós, Senhor, misturar esta raça. Não deixa que nós possamos produzir a verdadeira semente da super raça, que o seu profeta diz que produz uma super semente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.